1 Coríntios 2 diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Que texto maravilhoso, não é? Acho que já era o suficiente. E uma das motivações que me levou a ler isso aqui, e a falar inclusive um pouco a respeito de Jesus Cristo, o crucificado, embora tudo que a gente vai falar aqui não chegue a 1 milímetro daquilo que Cristo é. Ele é tão infinito e tão grande, seu amor, a misericórdia dele é tão extensa, que não existe profundidade, altura que possa medir a beleza, medir o poder, medir o amor, a misericórdia, a justiça, a santidade de Cristo. Que muita gente está fazendo curso, tem muita gente que tem que fazer curso, passar pela delegacia da mulher, por causa desse problema. Aumentou muito, não é? A maldade, que a mente da pessoa trabalha de uma forma tal que ela não consegue resolver os seus problemas. Ela não consegue ter paz. Então eu quero que você pense comigo a respeito disso. E essa questão do sonho, por exemplo, revela a nossa mente caída, a nossa queda. Apenas uma solução existe. Não é psicólogo. Psicólogo pode trabalhar, resolver paliativamente. Cursos pode trabalhar e resolver paliativamente, mas a paz na alma, somente Cristo, o crucificado, aquele que Paulo encontrou-se com ele no caminho de Damasco, porque ele é Deus, Deus encarnado. Não existe estudo bíblico, não existe teologia, não existe filosofia que resolva os nossos problemas, o seu problema, o problema da sua mente. Pode melhorar alguma coisa, mas para você vencer todos estes problemas que nós estamos vendo nesses dias, principalmente, esse mundo tenebroso, somente Cristo. E eu creio que nós estamos num tempo de nós pregarmos mais Cristo, de falarmos mais de Cristo para as pessoas, seja dentro de casa, seja no nosso culto familiar, seja na hora que a gente for orar, seja na rua, seja lá onde for.
Eu tenho falado que a gente precisa largar um pouco a tecnologia. Nós precisamos largar um pouco a tecnologia. Largar um pouco a internet e a televisão, porque nos tem roubado muita coisa. Acho que foi semana passada que eu falei aqui, todas as informações você tem na mão hoje. Você sabe de toda a desgraça que existe no mundo. E a tendência nossa é ficar, buscando mais, ao invés de buscar Cristo e a sua palavra e ter mais tempo com a palavra de Deus, a gente tem essa tendência de buscar vídeos e informações desastrosas, que muitas delas inclusive são mentiras, como eu falei na semana passada. Bem, o que nós vemos no primeiro versículo aí, que Paulo diz: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós. Nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus, este crucificado. Você precisa entender o seguinte: Paulo era os judeus mais sábio e mais inteligente daquela época. Muita gente fala, mas Paulo, os coríntios, por exemplo, queria que Paulo pregasse filosofia, por isso que ele escreve isso. Ele não sabia filosofia, ele com certeza sabia Platão, o que ele escreveu, inclusive, ele conhecia todos os filósofos, os epicureus, os estoicos, ele conhecia tudo. Ele conhecia tudo. Onde ele fosse, ele era questionado, ele falava. Ele falou com o rei Agripa, ele falou com Festo, um homem cheio de anéis, de honrarias. O homem tremeu na frente dele. Ele não teve medo na frente do rei Agripa, e Priscila, a sua esposa, de falar quem ele era. Paulo era conhecedor. Agora, ele diz que ele não teve nenhuma intenção e não falou nada além de Cristo, o crucificado. Por quê? Porque muita gente hoje está nos púlpitos aí falando um bocado de bobeira, um bocado de bugiganga, essa coisa arada de piadinha, de fazer as pessoas rirem no púlpito, e enfim, de criarem a sua teologia, essa desgraça dessa teologia de ganhar dinheiro, por exemplo, você vai receber bênção. Isso é tudo porcaria. Você pode ganhar dinheiro? Pode. Você, se trabalhar honestamente, você pode ganhar dinheiro, não tem problema nenhum. Você pode enriquecer? Pode, não é pecado enriquecer, desde que você distribua uma parte dos seus bens com missionários, distribua a sua parte dos seus bens com os seus funcionários. Agora, não queira acumular dinheiro, ficar acumulando dinheiro. Isso é ser avarento, isso é miserável, isso é pecado, isso é idolatria, Mas não é pecado ser rico. Agora, você pode abençoar muita gente com isso. Mas os pregadores que querem sucesso hoje, eles pregam isso. Se eles forem pregar para uma igreja, por exemplo, com 3, 6, 9 pessoas, não vamos pregar não. Não vou pregar não, só se tiver de 100 pessoas para frente. Eles querem ser ouvidos, eles querem ser eles a estrela. Paulo diz: eu levei Cristo, o crucificado, por causa da experiência que ele teve. Essa é a principal mensagem
e não essa papagaiada, né, de ficar batendo o pé em cima do púlpito e trocando as palavras e dando uma ideia de que você é santo e de que você tem uma espiritualidade maior do que aquele que está sentado às vezes lá no fundo. Aquele às vezes que está sentado lá no fundo é melhor, é mais santo, aquele que é quietinho. Deus tem operado às vezes mais nele, né? Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que estava contando a respeito de um milionário nos Estados Unidos já algumas décadas atrás. Esse milionário teve, se eu não me engano, foi câncer, né? E ele foi para todo lado buscar a cura, né? Ele foi, falaram para ele que na França, né, tinha a cura. Ou seja, o cara era milionário, né? E foi para lá e chegou lá, falou: não, aqui não tem jeito, você tem que ir lá para a Áustria. Aí ele foi lá para a Áustria, falando: não, aqui não dá, não tem jeito. Quando eu falo isso, ele foi nos lugares mais sofisticados, como por exemplo aqui em São Paulo, né, no hospital mais, no Sírio-Libanês, por exemplo. Ele foi nesses lugares mais caros. E ele foi viajando e falou: não, aqui não, é lá no país tal. E ele foi até o Canadá e nada, e ele voltou, não teve jeito. A última pessoa que era lá no Canadá, né? E o camarada falou: não tem jeito, eu não posso fazer nada, nós não descobrimos ainda a cura para essa doença. Isso alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né? E aí ele voltou, e algum dia ele estava na rua e uma pessoa encontrou com ele e falou: você está doente, né, e tal. Ele falou: olha, mas não tem jeito, eu já fui em tudo que é de lado, né? Aí a pessoa falou para ele: bem, tem um senhor na rua tal que ele tem a solução. Aí ele falou: bom, não custa nada, né? Aí ele foi na rua e era uma casa simples, né? E aquele homem com vários PhDs, né, doutorado e mestrado e cheio de dinheiro, chegou naquela casa e aí falou: me falaram que aqui o senhor vai resolver a minha situação. Só que o homem era um homem pobre, né? Um trabalhador simples, as mãos cheias de calo. E ele olhou e falou: bom, não tem outro jeito, né? O senhor tem a cura. Não, a única coisa que eu posso fazer pelo senhor é orar. Agora imagine aquele homem se ajoelhar aos pés daquele homem rude, com as mãos cheias de calo. Mas era o único jeito. E ele fez isso, e se ajoelhou. O homenzinho simplesmente colocou a mão na cabeça dele, ungiu a cabeça dele com óleo, e falou algumas palavras, orou e tal, e no final disse: fique curado em nome de Jesus. O homem deu um salto, ficou bom na hora. E ele conta, através do testemunho dele, que parece que 10.000 volts passou por ele e ele ficou curado na hora, não é? Então é esse Cristo que a igreja precisa voltar-se para Ele. É esse Cristo que amou tanto a ponto de ser crucificado, se deixar ser crucificado. Então essa questão de ficar contando piada no púlpito, de falar difícil, Paulo disse: eu não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria para falar com vocês. Eu sei que vocês amam Platão, Sócrates, todos os filósofos aí, gregos, mas eu não fui falar deles, eu fui falar de Cristo, o crucificado.
Então, o que nós queremos enfatizar aqui é que todos esses problemas que nós acabamos de falar no início, conflitos, desarmonia, desamor, problemas psicológicos, até enfermidade, não é? Mas principalmente essas questões da mente, são marcas que ficam na nossa mente, na nossa alma, como se fossem inscritos com ponta de diamante em pedra, fica marcado, e não tem o que resolva a não ser o poder de Deus em Cristo, a não ser Cristo. Só Cristo pode resolver essa marca profunda, às vezes a gente sonha e acorda com o coração batendo, querendo sair. A gente olha, a cruz, o que era a cruz? Se você fosse para a cruz, você perderia todos os direitos. Quem ia para a cruz era aquela pessoa que se fazia tudo para ele perder a identidade e a família dele também. A identidade como um ser humano, como pessoa. Quem ia para a cruz, as pessoas que passavam poderiam cuspir, como fizeram com Jesus, poderiam cuspir nele, poderiam esbofetear, poderiam jogar o que quisesse nele, podiam jogar terra, e até excremento, enfim. Era para amaldiçoar, era para apagar o nome daquela pessoa, porque ele fez o mal e precisa ser apagado, precisa ser desarraigado. Era isso que acontecia, ele perdia todos os direitos. Se eu e você também fôssemos para a cruz, perderíamos esse direito de amar as coisas do mundo. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que está dizendo. Longe de mim de gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, e eu também. Eu estou crucificado para o mundo. Podem me jogar o que for, podem me amaldiçoar, podem fazer o que quiserem comigo. Eu estou morto para o mundo. Eu acho que nós precisaríamos pensar mais nisso, na cruz, naquele velho homem que Paulo mesmo diz que já foi pregado na cruz com Cristo. Voltando lá para o nosso texto para encerrar, Paulo diz no final do texto, versos 4 e 5: foi em fraqueza e temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, mais uma vez, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olha só como a pregação ela pode levar você a prevaricar. Ela pode ajudar e pode também trair o seu pensamento, a sua cabeça. Você pode começar a confiar na filosofia, no pensamento, no sucesso financeiro, nas coisas do mundo, na informação, enfim. Ele diz, em demonstração do Espírito e de poder. Qual foi a demonstração maior que Paulo teve? Nós já falamos, foi a transformação e o amor dele, que Cristo imprimiu no coração dele. Aqueles fulcros que eu falei no começo, que um diamante faz no coração, na mente da pessoa, precisa ser trabalhado, e só Cristo pode limpar isso e tirar todas aquelas marcas, para ficar novamente uma pedra perfeita, limpa, para que seja agora escrita
as palavras do Espírito Santo, as leis do Espírito Santo na nossa mente. Não pense, meu amado, que o pecado é apenas roubar, que é apenas mentir, que é apenas adulterar. O pecado está em você achar que tem que levar a sua vida do jeito que é. Porque ignorar o que Jesus fez é achar que você tem que levar a vida do jeito que você quer. Nós precisamos dar um salto e entender como Paulo, e dizer e declarar como Paulo, e orar por isso. Eu estou morto para esse mundo, e que Cristo seja formado cada vez mais no meu coração, no coração de cada um de nós. Eu quero dizer que o mundo não pode se arrumar por si só. A violência não pode ser corrigida com cursos apenas. A nossa mente não pode ser corrigida com psicologia apenas quebra um galho. Todas as coisas vão se acabar. Todos os vitrais, todos os templos, até o templo de Salomão, o original, se acabou. Todas as coisas vão se acabar. Muitos serão lançados no inferno. Estão caminhando para lá. Agora, quando nós morrermos, a nossa alma sempre estará viva. Sempre. Por milhões, trilhões de anos. Ao contrário, que todas essas coisas vão se acabar, vão ser destruídas, televisão, internet, e tudo isso vai se acabar, a sua alma não vai. Nós precisamos entender isso, o que nós estamos valorizando, o que você valoriza? O mundo ou Cristo, que desceu da glória para manifestar isso, o poder dele, de amor e de mostrar a eternidade. Ele venceu a morte, ele subiu, você está à direita de Deus, nós sabemos disso. Agora, o mundo nos assedia tanto com a sua mazela, com os seus interesses, e não existe um outro caminho para o céu a não ser Cristo. Para o inferno existem milhões de caminhos, para Cristo só um. Para o céu e para a eternidade só um caminho: Cristo, o crucificado. Só Ele pode nos perdoar. Só Ele. Só Cristo. Só Cristo. Só Cristo, o crucificado.